para quem é vantajoso, quais são os benefícios que podem ser revisados com a revisão da vida toda, qual o prazo e como fazer a revisão da vida toda. Então, esse checklist vai ser completo para vocês que estão aí atrás de informações da vida toda, e eu ainda vou trazer como bônus algumas demonstrações de exemplos em relação a como fazer o cálculo para você saber se você tem direito aí a um benefício mais vantajoso por conta dessa revisão. Então, vamos lá. Caso você não saiba, atualmente, na hora de ser calculada a sua aposentadoria, os seus salários de contribuição após julho de 94 são levados em consideração. Então, somente os seus salários após julho de 94 são levados em consideração, porque isso é o marco do plano real. É quando a gente deixou de ter as moedas que são consideradas mortas e passou a ter o plano real, que é a moeda que a gente atua no Brasil até hoje. E se você, antes de 94, contribuiu no teto do regime de previdência, suas contribuições serão jogadas fora? Mais ou menos. Elas contarão para o seu tempo de contribuição, mas elas não entrarão para o seu cálculo, o que vai fazer com que você tenha um prejuízo absurdo na composição da sua renda. E você vai entender o porquê se ficar com a gente até o final, porque eu vou trazer isso na prática. Assim, o objetivo da revisão da vida toda é rever sua aposentadoria para que todos os seus salários de contribuição sejam considerados, sejam eles pós julho de 94 ou antes de julho de 94. E o fundamento que permite a utilização da revisão da vida toda é que uma regra de transição ela não pode ser mais prejudicial do que uma regra definitiva. Então pense você que quem entrou no regime pós a lei de 99 não tinha uma limitação de até quando o seu salário de contribuição ia ser utilizado. E quem estava no regime antes de 99, por essa regra de transição, teve uma limitação ali até julho de 94 de quando as suas contribuições seriam consideradas para o cálculo. E isso gerava, em alguns casos, e a gente vai mostrar quais são os casos, um decréscimo no valor da renda do seu benefício. Então, primeiro ponto. Para ter direito à revisão da vida toda, você precisa cumprir os seguintes requisitos. Ter o seu benefício concedido, ou seja, data de início de benefício, entre 29 de 11 de 1999 e 12 de 11 de 2019. Por quê? 29 de 11 de 1999 foi quando a regra de transição que limitava até julho de 94 para frente as contribuições que seriam utilizadas no período base de cálculo foi instituída. E 12 de 11 de 2019, que é um dia antes da tão famigerada reforma da Previdência de 2019. Porque essa institui período básico de cálculo uniforme para os benefícios, a partir de julho de 94. Então, a reforma da Previdência estabeleceu um novo PBC em definitivo para os benefícios concedidos com a vigência a partir de 13 de 11 de 2019. Então todos os benefícios ali teriam um PBC uniforme, que seria de julho de 94 para frente, e não mais a gente poderia utilizar a tese da regra de transição, tendo uma regra para uma situação, uma regra para outra situação, tá? Então, além disso, você precisa ter contribuições anteriores a julho de 94, porque se você não tiver contribuições anteriores a julho de 94, não há o que se revisar, porque foi feito o cálculo da maneira correta, com as contribuições que estão a posteriori de julho de 94. E, além disso, o benefício precisa ter sido concedido há menos de 10 anos a contar do primeiro mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, ou seja, quando você receber o primeiro pagamento, você vai contar a partir do mês seguinte 10 anos. E se você ficar até o final, a gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto, mas se você quiser saber exatamente sobre isso, tem um vídeo que a gente vai deixar linkado no card para vocês aqui na nossa playlist da revisão da vida toda, tá? Para quem é vantajoso, para aquelas pessoas que tenham recebido bem, e quando eu digo bem, é valores acima aí do salário mínimo, ou muito acima do salário mínimo da época, e consequentemente contribuído bem antes de julho de 94. Então, é para aquelas pessoas que antes de julho de 94 estavam recebendo valores altos. Quanto mais alto tiver, mais chance é de aumentar o benefício. Você que possua poucas contribuições ou tenha começado a ganhar menos a partir de julho de 94, aquelas pessoas que ali se aposentaram ali em 99, no finalzinho ali de 99, 2000, e tem pouquíssimas contribuições após julho de 94,
ou até mesmo depois de julho de 94, passou a ganhar menos dinheiro, tinha uma carreira sólida antes da instituição do Plano Real, com altos salários, e quando foi chegando mais para a velhice, para a idade mais avançada, perdeu o emprego e começou a atuar num emprego mais simplório do ponto de vista remuneratório. Então, essa pessoa vai se enquadrar nos requisitos aí da revisão da vida toda, como vantagem, né? Quais são os benefícios que podem ser utilizados na revisão da vida toda? A aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, a aposentadoria por invalidez e o que pouca gente sabe, o auxílio-doença. O auxílio-doença também é composto pelo período base de cálculo, e o período base de cálculo daqui pós a lei de 99 também era a partir de julho de 94. Então, se você teve um auxílio-doença lá no finalzinho de 99, 2000, perdura em auxílio-doença até hoje, ou até mesmo esse auxílio-doença foi convertido numa aposentadoria por invalidez, saiba você que esse cálculo não está considerando as contribuições de 94. E se você se enquadrar numa daquelas condições de vantagem que eu acabei de falar, a revisão da vida toda também é interessante para você que está recebendo auxílio-doença aí. E a pensão por morte, porque a pensão por morte, para você calcular ela, você tem que ter um cálculo de aposentadoria, ou vai considerar como cálculo para pensão por morte a aposentadoria que já se tinha. E se essa aposentadoria ela não for revisada de acordo com as contribuições anteriores a 94 no contexto da revisão da vida toda, ela pode estar trazendo um prejuízo para você também. Então, outro ponto que é importantíssimo: existe prazo para pedir a revisão da vida toda? Existe. Foi decidido no STJ, em tema repetitivo 975, que o prazo para você pedir a revisão da vida toda é de 10 anos, o famoso prazo decadencial. A contagem desse tempo inicia a partir do primeiro dia do mês seguinte ao qual você começou a receber o seu benefício. Caso você veja que passou do prazo de 10 anos, o seu advogado, se for experiente em revisão da vida toda, poderá pedir o afastamento da decadência fundamentado em outras teses do STJ e do STF. E aí, aqui é a necessidade de você ter um advogado experiente, no sentido de que, se você já passou desse prazo decadencial, você buscar outras teses jurídicas, como, por exemplo, a não ciência do cálculo. A você não ter a consciência de que foram descartados os valores ali anteriores a 94. Você achar que o INSS levou em consideração a sua vida contributiva por completo em relação à boa-fé e a relação que se tem da correspondência entre o que você contribuiu e o valor do seu benefício. Então pense você que, se você contribuiu valores altos, você espera valores altos em relação ao princípio da confiança. Essa é uma das teses que podem ser levadas ali à baila quando você passou do prazo decadencial. Lembrando que, quando você passa do prazo decadencial, não é garantido que você terá direito à revisão, mas é uma alternativa a se tentar, tá? E aí a gente fala aqui que o tema da revisão da vida toda, como a gente já deixou aí no link, se você quiser saber mais um pouco sobre como está esse tema lá no STF, ele está sobrestado, mas é importante que você, se você tem interesse de fazer essa revisão, se enquadra nos critérios que eu falei há pouco, você tem aí uma inclinação a buscar um advogado para poder conseguir entrar com esse pedido de revisão antes que você perca o prazo decadencial. E aí a gente já entra no próximo tópico, que é como fazer a revisão da vida toda. Você precisa fazer uma ação judicial para pedir a revisão do benefício. Isso porque a tese foi criada na justiça, não é algo que o INSS aceita, ou seja, o INSS aceita aquilo ali que está posto na lei. Mas o que está posto na lei ali gera um prejuízo demasiado e traz uma regra de transição que é mais prejudicial do que uma regra definitiva na mudança e na alteração da legislação, o que faz com que essa tese seja aceita lá no STJ. No entanto, vai se discutir agora no plenário do STF se vale ou não vale a continuidade da revisão da vida toda. E aí eu peço para que vocês vejam o outro vídeo.